Nome de Carlos Marighella, porque Carlos Marighella era um jovem negro, pobre, trabalhador, baiano e que teve uma trajetória de luta, como muitos jovens brasileiros da periferia e negros continuam tendo. Então a Casa de Cultura Carlos Marighella, ela teve a finalidade, ao ser criada, ao mesmo tempo de ser um instrumento da comunidade de mestres d'armas, para ter uma alternativa de cultura, de lazer, buscando a sua consciência, a sua organização, resgatar a memória histórica do que foi o combatente do povo, do que foi o revolucionário Carlos Marighella. Muitos que estão aqui participaram do primeiro encontro, que foi lá no Pompilho. Esse segundo encontro ele foi construído ao longo de meses. E a nossa programação inclui, neste momento, a inauguração, por iniciativa da comunidade, deste espaço como Praça Carlos Marighella. Nós temos aqui um companheiro, Gilney Viana, que foi companheiro de Marighella quando ele ainda estava vivo, que teve junto com ele na luta e enfrentamento contra a ditadura que assassinou o Marighella em 1969 e assassinou centenas de companheiros. Então, nós vamos, se o Gilney topar, ele foi pego de surpresa, totalmente surpresa, acabou de chegar, falar um pouco para nós sobre o Marighella e depois nós vamos encerrar a placa da Praça Carlos Marighella, a qual a gente convida também o João Daniel para vir aqui conosco, que é representante da administração regional de Planaltina, se quiser também fazer uso da palavra. E em seguida vamos fazer... você quer falar alguma coisa, João? Pode dizer que a administração está à disposição de todo mundo. Estamos aqui representando, né, a comunidade toda e estamos à disposição lá na administração, no que vocês precisarem. A administração apoia muito esse evento, essa cultura. Muito obrigado. Obrigado, administração. Gilney Viana foi preso, foi torturado, um combatente que continua aqui conosco, firme na luta. E amigo de Marighella. Primeiro, uma boa tarde a todos e a todas, né? Isso aí. Eu e Yara, a minha companheira, nós trabalhamos com Marighella. Nós somos pessoas que na época da ditadura, quando a ditadura fechou todos os mecanismos, os instrumentos de organização, de luta dos trabalhadores, dos estudantes, dos intelectuais, da coisa comunitária, você entendeu? Então, na medida que a ditadura cortou todas as possibilidades de uma luta legal, aberta, como hoje nós fazemos, aqui nós temos divergência, nós trabalhamos, né? Um com um partido, outro com uma posição, um com a casa, outro com outra. Isso é liberdade, isso é democracia, não é isso? Coisa que nós preservamos até hoje, estamos receosos de que possa ser nos tomado de novo. E no caso da época, muitos companheiros e companheiras, alguns mais velhos como Carlos Marighella, alguns mais novos como eu e Yara, nós achamos que, já que não podia nos deixar falar abertamente as coisas, já que eles estavam reprimindo a gente, já que se a gente fizesse uma reunião dessa, eles vinham e lançavam bomba, às vezes mataram companheiros dentro de reunião e às vezes até assassinaram nas ruas, por isso nós achamos, avocamos o direito de responder a violência com a violência, baseada no direito de que todos podem se rebelar contra a tirania, contra a ditadura, certo? Não estamos aconselhando ninguém a fazer isso hoje, não achamos isso. Agora, só falamos uma coisa, que o Carlos Marighella, quando ele se rebelou, ele falou o seguinte: olha, nós vivemos numa época, naquela época, né, onde o povo era muito oprimido, e uma elite muito, assim, vamos dizer assim, muito orgulhosa, muito tirânica,
muito assim, concentrador de renda, de terra, ele pedia que as liberdades existissem. É por isso que o Marighella se rebelou e chamou o grito de rebelar contra a ditadura. E nós somos com ele. Nós somos com ele. E em função disso, nós lançamos um movimento de guerrilha que se chamava Ação Libertadora Nacional, que o comandante era Carlos Marighella. É bom que se diga que o Carlos Marighella é muito conhecido assim como comandante de guerrilha, mas ele foi deputado constituinte em 1946 e foi um deputado brilhante, você entendeu? Eleito pelo Partido Comunista do Brasil na época, que também tinha sigla de PCB, que hoje tem dois partidos que usam uma denominação e outro, mas naquela época era unitário. E então era uma pessoa que já escreveu livros, trabalhos sobre o campo, era uma pessoa culta, certo? Um deputado combativo. E então nós honramos muito e gostamos muito daqueles e daquelas que rememoram Marighella, para não deixar esquecer. Sabe por quê? Porque quando nós nos rebelamos, nós colocamos nossa vida em risco. Muitos de nós foram sacrificados. Meus amigos, meus companheiros, meus parentes, você entendeu? A Yara teve 2 irmãos assassinados, você entendeu? Pela ditadura. Toda a família foi presa e destroçada. Eu próprio fui preso, torturado e fiquei 10 anos na cadeia. E não estamos aqui para dar uma de vítima, nem de heróis, não temos nada disso. Somos pessoas lutadoras ontem e hoje, continuamos na luta e só queremos falar para o seguinte: Marighella foi um lutador, isso que eu queria dizer para vocês, um lutador. Era um homem que ele tinha convicções, tinha consciência do que ele fazia e não tinha medo. No túmulo dele lá em Salvador tem uma imagem feita pelo Oscar Niemeyer, que foi companheiro de partido do Carlos Marighella, aonde ele fala assim: não tive tempo de ter medo. Não tive tempo de ter medo. Sabe por quê? Porque ele estava sempre na luta. Então a gente não pode ter medo de lutar. Óbvio, não vamos aqui também incentivando fazer qualquer coisa, não. Ele falava de luta organizada, não é isso? De gente que tem consciência do que está fazendo, não é qualquer ato, você entendeu? E nós nos orgulhamos muito de ter convivido, de ser amigo, ser companheiro de Carlos Marighella, e nós estamos muito contentes de saber que aqui tem a Casa Marighella. Carlos Marighella, certo? Desde quando nós soubemos disso, nós tivemos a oportunidade de conversar com os companheiros, inclusive os companheiros da Refundação Comunista e outros companheiros e companheiras, porque isso é uma coisa de memória para o nosso povo. Então, logo que nós soubemos daqui da inauguração, nós tratamos de vir cá, eu e Yara, para falar o seguinte: vocês estão de parabéns. E o grito do Marighella assim: Carlos Marighella, presente! Carlos Marighella, presente! Carlos Marighella, presente! Muito obrigado. Yara, por favor, companheira, você prefere? Então, vamos fazer o seguinte: nesse exato momento, primeiro a gente pede ao Igor, ao Eduardo, que já prepara, e vamos aqui, Igor, companheiro Igor, camarada, prepara lá a nossa estrutura, vamos todos aqui para frente, Gilney,